que isso não é bastante para a gente também quer saber quantidade. Ó o pulo do gato, eu não vou inserir uma nova. Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Neres, fundador aqui do Mamba Treinamentos. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade aí à sequência de resoluções de questões que são aplicadas em processos seletivos aí de diversas empresas do Brasil, seja ela pequenas empresas, médias, grandes empresas, até mesmo multinacionais. Beleza? E a gente já tem 3 outros vídeos onde eu resolvo outras questões de algumas maneiras quais você pode utilizar também para resolver seus problemas aí quando você passar pelo processo seletivo. Também pode servir como ferramenta de estudo, beleza? Hoje a gente vai resolver aqui mais alguns problemas utilizando um recurso que é extremamente famoso, que são as famosas tabelas dinâmicas, beleza? Então eu vou compartilhar minha tela aqui contigo, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um like, esse negócio todo que vocês já sabem, beleza? Vamos para aqui para minha tela. Então vamos lá, já abri o teu Excel, então vamos botar a mão na massa, né? Qual foi o exemplo aqui que eu preparei para vocês? Basicamente eu escolhi 3 perguntas, que são perguntas estratégicas, justamente para poder te mostrar quais são os grandes benefícios que você ganha na sua rotina de trabalho através das tabelas dinâmicas. Se você acompanhou essa playlist aqui em ordem cronológica, né, você vai observar que a gente fez algumas operações em comum. A gente utilizou muito soma-si, conte-si, e fez algumas operações de maior, menor. A gente vai fazer basicamente aqui, eu separei 3 perguntas para isso, né? Algumas operações de contagem, de soma, só que a gente vai fazer utilizando as tabelas dinâmicas, beleza? Qual é o grande benefício? Qual a diferença de você utilizar tabela dinâmica e utilizar as formas de maneira convencional? Basicamente, eu posso selecionar esses ganhos de duas maneiras, de duas formas, né? Eu posso categorizá-los de 2 formas. A primeira é que, como o nome já disse, dinâmico, você consegue atualizar as informações de maneira extremamente rápida. Basicamente, se tiver alguma mudança ali na sua base de dados, você pressiona o Ctrl Alt F5 e tudo isso é atualizado. Ou você pode vir aqui na aba Dados, selecionar aqui atualizar tudo e atualizar as informações que estão aí na sua base de dados. Você pode pensar... mas as fórmulas também se atualizam. Calma, se você estiver utilizando as informações da tabela dinâmica em alguns gráficos, em alguns outros lugares da planilha, se você estiver utilizando tabela dinâmica, isso é atualizado. Se você estiver utilizando fórmula, não. Você tem que criar uma macro para poder atualizar as fórmulas, ou você clicar na célula e apertar Enter para poder todas as outras operações que você está utilizando, as informações que estão na célula, ser atualizada, beleza? Então, o primeiro ganho é atualização de informação. E o segundo é que você consegue construir quadros, resumos e obter informações da sua base de dados sem escrever nenhuma fórmula, só clicando e arrastando, que é isso que eu vou te mostrar aqui, beleza? Então, deixa de enrolação, vamos executar. São 3 perguntas que eu separei aqui, né? Qual é a primeira pergunta? Qual foi o número de vendas do José no ano de 1995? Segunda pergunta. Quantas vendas foram feitas à tarde, noite e manhã? Terceira pergunta. Quantas vendas Meire fez? Quando eu pergunto quantas vendas Meire é a vendedora, fez, eu estou querendo saber em quantidade e em valor. Money, din. Então o que acontece? A gente vai ter que extrair essas informações da nossa base. Nas aulas 1, 2 e 3 dessa playlist, a gente utilizou fórmulas para poder extrair essas informações. E demorou um pouquinho, você viu, né? Agora a gente vai fazer tudo isso só que com tabela dinâmica, beleza? Então, eu vou trabalhar com tabela dinâmica de maneira extremamente minuciosa, só para quem não sabe nada de tabela dinâmica conseguir entender, conseguir trabalhar no mercado, beleza? Então vamos lá. Aqui está a nossa base, né? Na nossa base a gente tem o código de venda, o vendedor, o turno, a data de venda e o valor da venda, beleza? Então, como é que a gente faz para poder criar uma tabela dinâmica? Primeiro você tem que selecionar os dados que vão ser insertos aí na sua tabela dinâmica. E você pode selecionar isso de 2 formas. Você pode clicar na região e arrastar, dessa forma aqui, ou você pode apertar o seu atalho Ctrl T, dessa forma aqui, ó. Aí você seleciona tudo, beleza? Eu utilizo muito Ctrl T, certo? Aí você vem aqui em página inicial, no seu caso você vai estar na página inicial, você vai vir aqui na guia inserir. Se você estiver utilizando o Excel em inglês, você vai para a guia Insert. Na guia Insert tem essa questão aqui, ó, tabela dinâmica. Se o seu Excel tiver em inglês, vai ser Pivot Tables, beleza? Você vai dar um clique e essa telazinha aqui vai aparecer. O que é que essa telazinha faz? Ela te faz algumas perguntas que são bem interessantes. Ela te mostra aqui a região de dados que vão ser a origem dos seus dados, que é a sua base, né? Isso que a gente selecionou. E essa pergunta aqui embaixo.
certo? Ela pergunta, você quer criar o relatório da tabela dinâmica em uma nova planilha ou numa planilha existente? No nosso caso aqui, eu vou criar uma nova planilha. Porém, todavia, entretanto, se você quiser colocar uma planilha existente, você clica aqui em planilha existente, local. Você pode selecionar, se você quiser colocar em alguma outra aba, você seleciona e coloca sem problema nenhum, beleza? Feito isso, você dá um OK. E aqui vai ser aberta a nossa tabela dinâmica. Fechou? Aqui então, aqui ó, tabela dinâmica, o número dela, tabela dinâmica 2, e esse quadro aqui que é onde a gente vai trabalhar com a tabela dinâmica de fato. Só te apresentando tudo que a gente tem, basicamente tudo que você precisa saber agora é que as informações que estão aqui são as mesmas informações que estão no cabeçalho aqui da nossa base de dados, que foi tudo que a gente selecionou, beleza? Então tudo que a gente selecionou, esse aqui são os cabeçalhos, certo? E aqui são os quadrantes da tabela dinâmica. E o que significa isso, Igor? A tabela dinâmica, ela é dividida em 4 partes, né? Que são esses quadrantes aqui. São os filtros, as colunas, as linhas e os valores, beleza? E o que você precisa fazer? Como é que você se trabalha, né? Você só precisa arrastar as informações e jogar tudo aqui assim. Eu tô fazendo tudo louco aqui só para te mostrar basicamente o que você faz. Porém, todavia, entretanto, você precisa entender os problemas antes de puxar e jogar tudo aqui. Você pode observar que já foi montando aqui uma tabelinha pra gente, né? Que é, no nosso caso, o nosso quadro resumo. Certo? Vou tirar aqui, remover as informações. Agora que entra a inteligência do negócio. A gente precisa pensar antes de fazer. Vamos aqui na nossa pergunta, ó. Qual foi o número de vendas do José no ano de 1995? Então, eu tenho que vir aqui e colocar o quê, ó? Olha o nome dos quadrantes, ó. Filtros, colunas, linhas e valores. Então, se eu tenho vendedores, mas só que se no meu cabeçalho de vendedores eu tenho vários vendedores e eu preciso saber somente quanto o José vendeu, então eu preciso filtrar os nomes de vendedores, né? E qual é o quadrante aqui desses 4 que fala sobre filtro? É esse aqui, né, amigão? Então, ó, então a gente já sabe que tem que filtrar vendedor. E ele pergunta o quê, ó? Ele pergunta no ano de 1995. Se você for na base, você vai ver que tem vários anos. Então a gente tem que ter um outro filtro, beleza? Só que dessa vez vai ser para ano. Então, ó, data da venda. Então eu tenho já 2 filtros aqui. Ele quer saber uma quantidade. Então eu posso pegar o valor de venda e jogar aqui em valores para ele poder contar essas operações. Só que se você for observar aqui em valores, ó, ele está como soma de valores. Se você vir aqui na base, você vai entender que ele está somando todas essas quantidades aqui, que é o que a gente não quer. A gente só quer contar, beleza? Então eu vou vir aqui na nossa pergunta 1, certo? Que é a planilha 2. Vamos botar aqui, ó. Pergunta 1, beleza? A gente tem como a gente alterar a operação matemática que esse quadrante de valores faz, beleza? Como é que a gente faz isso? Calma, você vai dar um clique aqui e aqui tem, ó, configurações do campo de valor. Você vai dar um clique aqui e aqui tem todas as operações que esse quadrante campo de valor faz. A gente quer uma contagem. Então, fazendo só um overview aqui sobre a ferramenta, sobre esse quadrante de valores, além de você selecionar as operações que você quer fazer, as operações matemáticas, como eu te falei anteriormente, você também pode formatar o número, pode colocar em tipo de moeda, número geral, contábil, enfim, você pode trabalhar dessa forma. E aqui mostrar valores como você também pode colocar percentual em relação a alguma outra coluna, enfim, a gente pode falar disso em uma outra aula. Certo? E basicamente o que a gente precisa fazer aqui agora é só trocar para contagem. Troquei para contagem, vou apertar OK. Então a gente já tem aqui a nossa informação bruta. Agora a gente precisa filtrar, certo? Como é o nome do cara, a gente precisa filtrar pelo José. Esse daqui é o José, eu posso pressionar um OK. Digamos que a pergunta fosse José e Carlos. Eu posso selecionar aqui, ó, selecionar vários itens, selecionar o José e o Carlos. Você pode aplicar também filtros múltiplos, sacou? Que foi basicamente o que eu fiz agora. Eu só quero o José, então vou deixar um OK. Quando você abre aqui em data da venda, eu posso dar um clique aqui e aqui tem todos os anos. O que é que a gente pode fazer? Eu posso chegar aqui e colocar o ano de 1995. Opa! Posso clicar aqui em 1995, selecionar vários itens, certo? 1995. Ele vai selecionar tudo de 1995, tá vendo? Tudo de 1995. E vou pressionar o OK. Então, ele filtrou vários valores do ano de 1995. Eu acho que eu acabei fazendo um pouco rápido, então eu vou fazer de novo. Ó, vou limpar o filtro, certo?
limpei o filtro, você vai abrir o filtro, vai estar assim. Digamos que eu quero tudo do ano de 1995. Você pode observar que tem vários anos aqui. O que você tem que fazer? Selecionar vários itens, vai estar com vários itens aqui selecionados. Você vai, vou desmarcar tudo aqui, você vai digitar o ano que você quer, 1995. Tá vendo? E ele já tá com várias opções aqui. Aí ele faz algumas perguntas, ó, selecionar todos os resultados da pesquisa, certo? Ou adicionar a seleção atual do filtro. Eu quero selecionar todos os resultados da pesquisa. Por que todos os resultados da pesquisa? Porque eu pesquisei por 1995 e ele já me retornou aqui tudo de 1995. Você pressionou OK e aí ele vai selecionar. Então o José, ele fez somente 41 vendas no ano de 1995. Sacou? Então a gente já tem aqui a nossa primeira informação. Aí eu venho aqui na aba de perguntas e posso colocar aqui manualmente 41, ou eu posso colocar um igual, vim aqui em pergunta 1 e dar um OK. Ele já trouxe aqui de maneira automática. Dessa forma, se eu alterar alguma informação na minha base de dados, vamos fazer esse teste para a gente ver. Cadê? 1995 deve estar aqui para baixo. Cadê? Filtrar aqui algum dado de 1995, né? Opa! Filtrar aqui 1995, filtrar o José, certo? E vamos filtrar o José não, vamos apagar alguma venda dele. Então, apaguei uma venda, vamos ver se vai diminuir aqui para 41, que eu te falei no início da aula. Agora eu só preciso atualizar o dado, ó. Atualizei, ele virou 40. Isso que significa ser dinâmico, sacou? Então, já fizemos aqui a nossa pergunta 1. A pergunta 2, ele pede quantas vendas foram feitas à tarde, noite e manhã. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma nova tabela dinâmica, vamos remover todos os filtros, apertar o Ctrl T, vir aqui em inserir tabela dinâmica, vamos colocar para criar uma nova planilha, dar um OK, ele criou aqui, vamos chamar isso daqui de pergunta 2. Beleza? Pergunta 2. Ele quer saber, a pergunta é quantas vendas foram feitas pela tarde, noite e pela manhã, independente do ano, independente do mês. Então, o que acontece? Eu te falei que eu coloquei essas perguntas de maneira estratégica para poder te ensinar tudo que tu precisa saber sobre tabelas dinâmicas para poder trabalhar no mercado. Então, a gente já aprendeu como é que se utiliza os filtros, já aprendeu aqui sobre o quadrante de valores, agora eu vou te ensinar sobre o quadrante linhas. O que a gente precisa fazer? Aqui tem um turno, né? Então, eu vou pegar o turno e jogar aqui nas linhas. Certo? Então você já separou o turno por ordem ali, né? Manhã, noite e tarde. Você pode organizar aquilo ali da maneira que você quiser. Certo? Agora a gente precisa saber a quantidade de vendas. Eu não sei se eu especifiquei se é valor, se é soma ou em quantidade. Vou botar em quantidade de novo. Então vou pegar aqui o valor da venda e jogar aqui em valores. Tá vendo o que? Ele tá pegando e somando os valores. Aqui tá em grana nesse caso. A gente quer contar. Então mais uma vez eu vou vir aqui em valores. Vou clicar em configurações do valor e vou trocar para contagem. Então, a gente tem aqui ó, 653, 671 e 652 vendas organizadas aqui bem rapidinho. Se a gente, imagine aí agora, se a gente fosse fazer tudo isso utilizando as fórmulas, ia demorar um pouquinho, né? Através das tabelas dinâmicas, a gente fez isso de maneira rápida e eu ainda estou conversando contigo aqui. Se tu fosse fazer aí, ia ser muito mais rápido ainda, beleza? Vamos resolver agora a última pergunta. Quantas vendas Meire fez em quantidade e em valor? Então, eu vou chegar aqui, ó, inserir, tabela dinâmica, nova planilha, que vai ser a nossa pergunta 3. Beleza? Pergunta 3. A gente quer saber quem agora? Vendedor, né? Que foi a Meire. Então, vamos colocar Meire aqui no filtro. A gente quer saber quantas vendas Meire fez em quantidade e em valor. Cadê? A pergunta é essa? Quantas vendas Meire fez no total geral? Beleza? Então, vou pegar aqui o valor da venda e jogar aqui em soma de valores. Vou dar um clique aqui, soma de valores, configurações do campo de valor. E aqui a gente vai colocar soma mesmo, só que vou alterar o formato do número para a moeda. Beleza? E vou dar um OK. Dei OK de novo. E aqui a gente viu que no total foram vendidos 23.635, porém eu só quero as vendas da Meire. Vou clicar em tudo. Cadê Meire? Cliquei sobre a Meire. Então a Meire vendeu 3 milhões, um percentual legal. A Meire mandou ver aí. Sacou? Só que isso não é bastante pra gente. A gente também quer saber quantidade. Ó o pulo do gato. Eu não vou inserir uma nova. Eu vou selecionar aqui. Vou dar um Ctrl C. Dar um Ctrl V aqui. Já criei uma nova tabela dinâmica. Vou dar um clique.
e só vou alterar a operação. Valores, vou trocar em configurações para contagem e aqui a gente já sabe que foram 317. Mas Igor, tá em formato de dinheiro. O que a gente faz? Jovem mancebo, clique em contagem, configurações e vem aqui em formatação do número, boto para geral e dou um OK de novo. Então já foi trocado, certo? Agora quando você tiver a sua provinha, é só você chegar aqui e preencher ou automaticamente colocando igual e apontando para a célula que tem o valor lá preenchido, ou você pode digitar manualmente como foi que eu fiz aqui. Foi 653, 671 e 652. Então 653/671/652. Então essa daqui é a resposta, fechou, tirou 10 na prova, magnífico, beleza? Então basicamente era isso que eu tinha aqui para te mostrar sobre utilização das tabelas dinâmicas. Só uma dica rápida que eu acabei não falando aqui sobre tabela dinâmica, eu vou selecionar sobre uma. Então os filtros, basicamente ele filtra informações, pode fazer filtro múltiplo, quantos filtros você quiser. Linhas, você organiza os dados ali em linhas. Em colunas, você organiza os dados em colunas. E em valores, aqui é onde mora toda a parte matemática, a parte de contagem, a parte de processamento de dados da tabela dinâmica. Você pode somar, tirar mínimo, tirar máxima, média, fazer diversas coisas, beleza? Então você viu que a gente não escreveu fórmula nenhuma, é só clicar e arrastar, o que torna o nosso trabalho totalmente rápido e efetivo, em vez de a gente ficar escrevendo diversas fórmulas. Beleza? Então, basicamente é isso. Se você quiser aprender mais sobre tabela dinâmica, vai aparecer algum vídeo por aqui, onde eu explico de maneira bem detalhada a tabela dinâmica. Você dá um clique e aí você assiste lá. Então, beleza? Valeu, se inscreve no canal, vamos com tudo.